Aliás, 1 Pedro capítulo 4, vamos fazer a leitura a partir do verso 7 até o verso de número 11, porém vamos considerar os versos 8 a 9. Mesmo assentados, porém com toda a atenção, reverência, interesse, vamos acompanhar atentamente a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Meus irmãos, vamos mais uma vez curvar a nossa fronte, invocar o nome do Senhor, rogando a sua assistência na pregação. Santo Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes, ela penetra os corações, ela é capaz de discernir os pensamentos, expor, ó Deus, os nossos pecados, mas também o Senhor, por meio dela, tem revelado a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua instrução para as nossas vidas, ó Deus, e aqui está o Teu povo. Agora, Senhor, no momento da profecia, no momento do Senhor falar, edifica, Senhor, a Tua igreja, abençoa, ó Deus, dá-nos ouvidos atentos, corações abertos, dá-nos fé, Senhor, para crer nas Tuas promessas, para tremer diante das Suas ameaças, mas também para obedecer de boa vontade, de forma grata, todos os Teus mandamentos, e sustenta o Teu servo que fala contigo. Abençoa-me, capacita-me, para que com fidelidade a Tua palavra seja exposta por meio da nossa instrumentalidade. Assim te suplicamos e confiamos na Tua promessa, no Teu favor. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, temos visto ao longo da exposição dessa carta que o apóstolo Pedro tem escrito àqueles que ele chama de forasteiros na dispersão. Ao longo da sua carta, várias vezes percebemos que ele escreve de acordo com a mentalidade peregrina, àqueles que não estão no seu lar, que não estão no seu local de habitação constante, mas estão numa viagem, estão peregrinando, estão de passagem nessa vida. E ele escreve para equipá-los, para instruí-los com a correta mentalidade peregrina, mas também adverti-los com respeito às muitas dificuldades e prepará-los para enfrentar essas dificuldades. Ele escreve a respeito das variadas lutas, dos variados obstáculos que enfrentamos nessa nossa peregrinação. Ele fala a respeito do nosso destino, da herança celestial, incorruptível, sem mácula, reservada nos céus para nós, para que possamos peregrinar, para que possamos continuar, perseverar, pois uma cidade celestial nos aguarda. Ele fala dos nossos inimigos, dos inimigos da fé, nas várias áreas da vida, até mesmo na família, ou no trabalho, ou no estado, como devemos interagir como peregrinos nessa condição presente. Ele falou, nós vimos, no início do capítulo 4, a partir do verso 1, da importância de como Cristo deixar o pecado. É uma vida nessa peregrinação cheia de tentações, cheia de obstáculos. Aqueles que aqui vivem
e que não são peregrinos, mas que fazem dessa terra a sua habitação, se entregam, ele fala, com devassidão, com intensidade, aos prazeres dessa carne, aos prazeres da vida, mas ele diz, como peregrinos que somos, devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma e preferir sofrer como Cristo, ao invés de pecar. A peregrinação, ela é difícil, ela é intensa em muitos aspectos. Na nossa última exposição, nós vimos, no verso 7, que o apóstolo ele trata de um elemento essencial nessa mentalidade peregrina, que é o foco em Deus. Compreendendo que o fim de todas as coisas está próximo, devemos ser sóbrios e criteriosos, devemos ter a nossa mente peregrina sempre alerta, sempre compreendendo que aqui não é o nosso lar, mas que estamos em viagem e devemos, portanto, orar sempre, orar sem cessar, mostrando que a nossa confiança está em Deus. Porém, meus irmãos, quando pensamos em mentalidade peregrina, é comum pensarmos em um aspecto individual. Ele fala da luta contra o pecado, pensamos do nosso pecado. Ele fala das lutas contra o mundo, pensamos das lutas individuais que enfrentamos. Ele fala a respeito das orações e de sermos criteriosos e sóbrios, e pensamos da luta individual que temos para manter a nossa vida de oração, para considerar o fim de todas as coisas, para manter a sobriedade. Porém, meus irmãos, a partir do verso de número 8, o apóstolo Pedro ele trata de um outro aspecto fundamental que devemos considerar enquanto peregrinos e forasteiros que somos. E a verdade é essa, que estamos peregrinando juntos nesse caminho estreito. A verdade é que nós não estamos sós. Hoje tivemos o privilégio de testemunhar. Mais um entrando nessa peregrinação. Mais um iniciando essa carreira que lhe foi proposta. E aqui, meus irmãos, isso fica para nós evidente de que nós não estamos sozinhos, não temos que enfrentar esse caminho, essa jornada desamparados, enfrentamos juntos como igreja. Porém, de que maneira devemos caminhar juntos? É a partir dessa pergunta que o apóstolo Pedro, ele trata da vida peregrina em conjunto. Pois a verdade é que nós podemos muito bem ter uma mentalidade individualista e egoísta e ignorar que estamos peregrinando com outras pessoas. E querer apenas se preocupar com os nossos interesses espirituais, com as nossas próprias lutas e considerar os irmãos como meros acessórios ou até mesmo obstáculos para essa peregrinação. Porém, o apóstolo Pedro, meus irmãos, ele nos adverte, ele nos mostra que acima de tudo, porém, devemos ter amor intenso uns para com os outros. É essa, meus irmãos, a abordagem que devemos ter para com os nossos companheiros peregrinos, para com aqueles que estão trilhando esse caminho junto conosco. A mentalidade que devemos ter de uns para com os outros é de amor intenso. Será que existem dificuldades impostas pelos nossos companheiros peregrinos? Será que existem desafios que temos que enfrentar, que vêm a partir desses próprios peregrinos que caminham com a gente? Ou em outras palavras, será que a vida na igreja ela é perfeita? Será que a nossa interação de uns para com os outros é tranquila e suave em todos os seus aspectos? Ora, meus irmãos, nós sabemos que não. Sabemos que existem obstáculos e dificuldades. Porém, o obstáculo e a dificuldade será vencida, sobretudo, diz o apóstolo Pedro, pelo amor que cobre multidão de pecados. Não é a primeira vez na sua carta que ele fala a respeito do amor. No capítulo 1, no verso 22, falando a respeito da vida de santidade e da necessidade de nos consagrarmos a Deus, e lá também ele usa a linguagem do peregrino, ele fala da importância, no verso 22 do capítulo 1, de amarmos uns aos outros de coração ardentemente, com amor fraternal, não fingido,
sem hipocrisia. No capítulo 2, no verso 17, ele repete essa injunção quando ele diz, falando a respeito do relacionamento com a autoridade civil, que devemos tratar todos com honra, honrar o rei, mas devemos amar os irmãos de forma fraternal. No capítulo 3, no verso 8, novamente, ele repete a importância do amor fraternal, quando ele diz, no verso 8, capítulo 3, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Porém aqui, meus irmãos, é nessa passagem, no capítulo 4, a partir do verso 8, que o apóstolo Pedro, antes dando apenas pinceladas nesse assunto, é que ele entra com profundidade, de modo prático, no assunto do relacionamento na igreja. Como um peregrino deve conviver com outro. E meus irmãos, aqui como pregador, nós nos deparamos com um problema. Do verso 8 ao verso 11, que é quando ele trata dessa questão do relacionamento com a igreja, o apóstolo Pedro, ele apresenta 3 verdades importantes para nós. Ele apresenta, em primeiro lugar, a natureza do vínculo peregrino, de um peregrino com o outro, que é o amor cristão. Ele apresenta, em segundo lugar, as manifestações desse amor, no verso 9 até o verso 11. E no final do verso 11, ele fala a respeito do propósito último e cabal do amor cristão. 3 pontos, daria perfeito um sermão. Facilmente. Porém, meus irmãos, se fôssemos considerar assim essa passagem, dessa maneira, com essa estrutura bem definida, bem organizada, teríamos que gastar 3 ou 4 horas pregando nessa passagem, e o amor fraternal certamente não seria estimulado entre nós. Mas assim, então, queremos considerar uma primeira parte dessa passagem. Considere esse sermão como um sermão de 2 partes. Hoje é apenas a primeira parte desse sermão, quando vamos considerar a natureza do vínculo cristão e 2 aspectos da manifestação desse amor. 2 aspectos práticos da manifestação do amor cristão. O cobrir os pecados e a hospitalidade, no verso 8 e no verso 9. Meus irmãos, em primeiro lugar, considerando o texto, voltando aqui a nossa atenção para o verso 8, o apóstolo, logo no início desse verso, ele apresenta para nós a natureza do vínculo cristão, de que modo estamos unidos uns aos outros como peregrinos, e sabemos, é por meio do amor. Ele diz no verso 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Meus irmãos, essa é uma verdade repetida na palavra de Deus, tantas vezes não é. Mas que tantas vezes quantas elas é repetida, essa verdade, tantas nós parecemos que ignoramos. E não é à toa que o Senhor enfatiza claramente, insistentemente, em termos absolutos, que o relacionamento na igreja deve ser um relacionamento de amor. O apóstolo Pedro, quando fala do amor, ele usa o termo acima de tudo. E de fato o amor, ela é a virtude, que é a graça suprema e que coroa todas as outras virtudes na vida cristã, não é? Todas as outras virtudes na vida cristã, todas as outras graças que o Senhor concede a nós, todas as bênçãos que Ele nos dá, todas elas têm o foco de nutrir o amor para com Deus, e o amor para com o próximo, para com o irmão na igreja, sobretudo. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? Quando ele foi questionado em Marcos, no capítulo 12, a respeito de qual era o mandamento principal, ele respondeu de forma inequívoca que o principal mandamento é amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse, não há outro mandamento maior do que este. É como se o Senhor dissesse, acima de tudo, porém, esteja o amor intenso para com Deus, mas aqui especificamente, diz o apóstolo Pedro, de uns para com os outros. Essa é a prioridade que como peregrinos devemos ter na nossa caminhada, com aqueles que estão peregrinando juntamente conosco. Devemos amá-los
O apóstolo Paulo, ele também reflete essa primazia do amor, quando ele escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 14, ele diz que o amor na igreja, o amor fraternal, é o vínculo da perfeição. É uma definição de amor. O amor é o elo perfeito. É a forma perfeita para unir duas pessoas. E o amor cristão é assim, como essa cola perfeita, é aquilo que deve nos unir de modo a promover o bem mútuo de um para com o outro. Eu pergunto, será que estamos unidos pelo elo perfeito? Será que a nossa interação como igreja é caracterizada pelo amor que edifica um ao outro? Acima de tudo isso, diz o apóstolo Paulo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. 1 Coríntios 13, novamente, o amor é apresentado como o caminho sobremodo excelente. Tendo discutido os vários dons na igreja que estavam causando divisão na igreja, pois uns queriam falar em línguas, outros profetizar, e aquilo estava causando uma briga enorme sobre quem tinha o dom mais excelente, sobre quem haveria de ocupar a proeminência. O apóstolo Paulo coloca um fim em toda a discussão e passa a apresentar um caminho sobremodo excelente. E o caminho sobremodo excelente é o caminho do amor. E o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele diz que o amor está acima de qualquer dom, da profecia, das línguas, das curas, dons miraculosos que eram buscados naquele tempo. O apóstolo deixa claro que o amor está acima de dar os nossos bens aos pobres, todos eles. O amor está acima de entregar o nosso próprio corpo para ser queimado. Que esses atos de aparente amor sem amor não valem de nada, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chega a dizer que o amor está acima da fé e da esperança. O que há de mais precioso para o crente do que a sua fé em Jesus Cristo? Eu pergunto à irmã Águida, o que há de mais precioso do que a fé, irmã Águida? Que hoje você professou publicamente perante Deus e perante a igreja. O apóstolo diz, o amor está acima da fé. Ele diz que o amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Agora permanece a fé e a esperança. Estes três, e o amor, estes três, porém o amor é o maior de todos estes. Acima de tudo, porém, esteja o amor, amor intenso uns para com os outros. Porém, eu penso, é o apóstolo João que expressou de forma mais sucinta, porém superlativa, a grandeza do amor, quando ele disse que Deus é amor. Que outra virtude ele pôde dizer a respeito de Deus? De uma forma tão simplificada. Ele diz que Deus é amor. E que, portanto, devemos amar uns aos outros. O Deus que nós professamos servir. O Deus que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós. Ele fez tudo isso por amor. E Ele mesmo se diz, eu sou amor. Isso mostra para nós a prioridade do amor, não é? Acima de tudo esteja o amor. O amor intenso de uns para com os outros. Meus irmãos, eu me pergunto, essa é a nossa prioridade? É prioridade, como falamos, em primeiro lugar, porque, de fato, o amor está acima de tudo mais, mas é prioridade porque o fim de todas as coisas está próximo. Esse é o contexto. Ele diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo, no verso 7. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. E, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, considerando que o fim de todas as coisas está próximo. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos alertou que com a chegada do fim, a expectativa profética do Senhor Jesus é que o amor de muitos haveria de se esfriar. Que o que haveria de caracterizar a nossa existência humana é a frieza, o individualismo, o egoísmo, a soberba, a arrogância e até mesmo o ódio. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, vemos ainda muita conversa a respeito de amor.
A palavra amor não deixou o diálogo social. Ainda se usa, talvez mais do que nunca, a palavra amor. Mas o amor foi redefinido. O amor tem sido torcido. O que tem sido exaltado, sobretudo, é o amor próprio. É que você ame a si mesmo. Que você tenha a autoestima elevada, não é? Como discutimos no acampamento. Que você esteja bem consigo mesmo. Que versão de valores, não é? Fala-se muito de amor, mas o Senhor diz isso, na verdade, não é amor. Isso é esfriamento de amor. O amor verdadeiro, o amor divino. O amor que Deus tem derramado em nossos corações para com Ele e uns para com os outros. E até mesmo, eu digo, o amor na igreja tem se esfriado. Pois temos vivido cada vez mais vidas isoladas. E é por isso que o apóstolo diz ter de amor intenso uns para com os outros. A palavra aqui usada para qualificar esse amor como amor intenso, ela pode significar intensidade, no sentido de grau, no sentido de um amor profundo, mas também ela tem o sentido de perseverar. Um amor que dura, um amor que suporta as adversidades, e de fato, muitos compreendem esse é o sentido que o apóstolo Pedro está dando. Porque com a aproximação do fim, a ideia é que o amor diminua, e o apóstolo diz ter de amor perseverante, uns para com os outros, no meio das dificuldades que vamos enfrentar, no meio de toda oposição, não devemos esquecer o amor que devemos ter uns para com os outros. E como temos esquecido, não é? Na nossa, como falamos, correria do dia a dia, no corre-corre, nas muitas preocupações, nas ambições mundanas que temos como igreja abraçados de sucesso extremo, temos esquecido do amor. Temos esquecido de viver a vida comum da igreja. Temos esquecido de perseverar, de ter amor intenso, amor perseverante, uns para com os outros, e temos desistido de amar. Meu amor, meus irmãos, podemos negligenciar o amor. O amor, biblicamente, é importante definir, não é meramente sentimento. Amor, redefinido pelo mundo, trata-se de sentimento, em primeiro lugar. Quando diz eu te amo para alguém no mundo, se quer dizer o meu coração pulsa fortemente no meu peito por você. Porém, amor, na palavra de Deus, diz respeito sobretudo à decisão, diz respeito à devoção, à dedicação, a esforço, a boa vontade, a disposição favorável para buscar o bem daquele que amamos. É verdade que o sentimento acompanha. É verdade que o sentimento não fica lá atrás. Quando nos devotamos a alguém, o sentimento virá, e o afeto virá, e o calor e as emoções virão, e as lágrimas virão. Mas amor, biblicamente definido, é algo muito concreto, é algo muito prático. Por isso o Senhor nos exorta. Por isso o amor é um mandamento. E aqueles que não estão amando, estão negligenciando o mandamento do Senhor, pois não fazem aquilo que Ele manda. Amor é devoção ao objeto amado. E devemos assim, então, meus irmãos, ter essa devoção de uns para com os outros. O salmista expressou essa devoção que ele tinha num dos salmos, quando ele disse: os santos que há na terra são os notáveis, os quais eu tenho todo o meu prazer. Eles são a minha companhia, aqueles que eu desejo que estejam ao meu redor. Eu me devoto a eles, eu me entrego a eles para fazer o seu bem, para a sua reedificação. Esse é o relacionamento que devemos ter. Será que temos? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, verso 8, ele diz o seguinte: a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. O amor é uma dívida impagável.
É algo que devemos constantemente entregar, e assim agradar o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, meus irmãos, Ele deixou claro para nós que esse era o mandamento da sua parte, essa era a sua vontade. No Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do verso 12, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, e a nós por extensão, quando Ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu derramei a minha vida em favor de vós, e demonstrei a minha devoção para com a igreja, assim amem uns aos outros. Ele segue dizendo nessa passagem que ele não chama os seus discípulos mais de servos, mas sim de amigos. E ele define os amigos como aqueles que fazem a sua vontade. Os meus amigos é aqueles que ouvem a minha voz e seguem o que eu falo, fazem a minha vontade. E mais adiante, nessa mesma passagem, João 15, ele repete no verso 17: e é isto que eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Você é amigo do Senhor Jesus? Você deseja ter esse status, para que o Senhor Jesus Cristo olhe para você e diga: aqui está o meu amigo, aquele que compreende a minha mentalidade. Amigo é isso, não é? Amigo é aquele que conhece intimamente um ao outro, sabe as prioridades do outro, conhece a vontade um do outro, sabe o que agrada um ao outro. Você é amigo do Senhor Jesus? Ele diz: o que me agrada é que vos ameis uns aos outros. E é isto que eu vos mando. Dizer-se amigo do Senhor Jesus, diz o apóstolo João, e odiar ao irmão é enganar-se a si mesmo e fazer a Deus mentiroso. Acima de tudo, diz o apóstolo Pedro, tende amor intenso uns para com os outros. Essa é a natureza. Estamos peregrinando não para pisotear uns aos outros, não para falar sai da frente que eu quero chegar primeiro, não para competir, mas para amar uns aos outros. E assim agradaremos o nosso mestre e amigo, o Senhor Jesus. Porém fica a pergunta: como eu posso amar? De que forma prática e concreta o amor deve se expressar? E é isso que é precioso nesse texto, meus irmãos. O que é de rico nessa passagem e peculiar nessa passagem é que o apóstolo não apenas apresenta a exortação de que devemos ter um amor intenso, manter o amor intenso de uns para com os outros em meio às dificuldades, mas ele fala de que forma prática devemos manifestar esse amor. E ele apresenta 3 formas práticas, e hoje vamos considerar as 2 primeiras. A primeira manifestação do amor cristão nessa peregrinação nossa é a manifestação de um trato benigno de uns para com os outros. É isso que ele fala no final do verso 8. Ele diz o seguinte, acompanhe comigo: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. E aí ele acrescenta: porque o amor cobre multidão de pecados. Meus irmãos, que declaração preciosa do efeito do amor. Aqui está como podemos ver se de fato temos amado ou não. Pois como já vimos, falar em amor, dizer que ama, e por trás redefinir o conceito de amor ou superficializar o que significa amor é muito fácil. É muito fácil dizer eu te amo, meu irmão no Senhor, você é precioso para mim. Porém na prática, no dia a dia, na hora das lutas, na hora que um peregrino inadvertidamente ou advertidamente pisa no calo do outro quando está peregrinando, é que vamos ver verdadeiramente se amamos ou não. E a primeira definição então é essa:
Que o amor, de forma concreta e prática, ela atua dessa maneira. O amor cobre uma multidão de pecados. O que significa, então, que o amor cobre uma multidão de pecados? Meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos considerar o que isso não significa. Dizer que o amor cobre uma multidão de pecados não significa que, por amar uns aos outros, ou por expressar o amor fraternal que devemos ter de uns para com os outros, nós podemos cobrir o pecado do irmão para com Deus. Como se viver uma vida de amor ou viver uma vida de caridade, nós estamos pagando os nossos pecados, alcançando o perdão que há em Deus de alguma maneira. Meus irmãos, isso não pode ser o significado dessa expressão. A palavra de Deus tem deixado claro que a única coisa que pode cobrir os nossos pecados perante Deus é o sangue do Senhor Jesus Cristo. É o amor de Cristo para conosco, para com a igreja, para conosco, que unicamente e exclusivamente pode cobrir os nossos pecados. No Salmo 32, o salmista, ele expressa essa verdade quando ele diz que é prerrogativa do Senhor fazer isso. No Salmo 32, ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. De fato, ter os nossos pecados cobertos por Deus é precioso, mas é Deus quem faz isso. E nós, pelo nosso exercício de amor, não temos essa capacidade. Então não é esse sentido de cobrir no sentido de perdão diante de Deus. Também não significa, meus irmãos, em segundo lugar, que o amor cobre uma multidão de pecados no sentido de que o pecado na igreja é ignorado ou, usando a seguinte palavra, acobertado, ou que fazemos vista grossa para o pecado de alguma maneira. Muitos têm usado palavras como essa nesse sentido, para fazer vista grossa ao pecado, para que o pecado continue sendo praticado na igreja e não haja quem confronte, e não haja quem venha e discipline. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina claramente que o pecado, onde quer que ele exista, ele deve ser tratado. Não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 18, por exemplo? Se teu irmão pecar contra ti, encobre os seus pecados, ignora, acoberta, finge que nada aconteceu, varre o problema para debaixo do tapete. É isso que o Senhor Jesus disse. Se o teu companheiro peregrino pecar contra ti, vai e fala com ele, tu e ele só, e segue os processos, segue o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. O apóstolo Paulo, ele fala isso nas suas cartas, não é? Em todas as suas cartas ele trata pecados, algumas vezes nominalmente, algumas vezes ele cita o nome das pessoas que estavam em pecado. Rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. O apóstolo Paulo não acobertou os pecados de Evódia e Sintique. Ele não fez vista grossa. Ele não fingiu que nada estava acontecendo. Mas ele tratou, meus irmãos, é uma miséria. Acumular problema quando varremos o pecado para debaixo do tapete. Quando o irmão peca contra você, inadvertidamente talvez, você não fala nada e acumula amargura no seu coração. E aquela amargura vai crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco toma proporções devastadoras. Porque você não tratou do pecado. Do pecado na sua própria vida, ou do pecado na vida do irmão que porventura tenha pecado contra você. Meus irmãos, o pecado não pode ser jamais acobertado. O pecado deve ser sempre tratado. Olha o que significa então, meus irmãos, dizer que o pecado cobre uma multidão de pecados. Meus irmãos, para compreender o que isso significa, precisamos fazer referência a outra passagem. O apóstolo Pedro, ao fazer essa referência, ele está citando Provérbios.
Abra comigo, Provérbios 10. Provérbios 10, no capítulo 12, nós temos a referência de onde o apóstolo Pedro, ele tira essa declaração. E lá nós temos uma elucidação, um esclarecimento por meio do paralelismo do que significa cobrir uma multidão de pecados. Provérbios 10, no verso 12. Aqui Salomão diz o seguinte: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Meus irmãos, aqui nós temos um paralelo de verdades. O amor está contrastado com o ódio. E o cobrir todas as transgressões está contrastado com o excitar contendas. Assim, meus irmãos, cobrir as transgressões é o contrário do excitar contendas, que nasce de um coração tomado pelo ódio. E é isso que nós devemos evitar. Precisamos compreender o que significa excitar contendas. E nós sabemos muito bem o que significa excitar contendas, não é? Excitar contendas é aquela atitude de botar lenha na fogueira. Ou como falamos coloquialmente, querer ver o mar pegar fogo para comer peixe frito. Ou gostar de criar confusão, ter uma propensão para aumentar os problemas. Aquela pessoa que não é da paz, que não busca reconciliação, mas que busca as ocasiões de pecado na vida de outras pessoas, nunca na sua própria, sempre na vida de outras pessoas, para que o pecado cresça e para que a contenda se estabeleça e jamais se aparte. Isso acontece tanto, não é? Eu pensei em pelo menos 4 maneiras, de forma bem concreta, quando a contenda ela pode ser excitada como fruto do ódio. A contenda é facilmente excitada quando alguém se ofende facilmente. Isso acontece tanto, não é? Qualquer coisinha, qualquer besteirinha, como falamos, qualquer coisa que a outra pessoa fez, você já se ofende. Você já fica amargurado, já fica chateado, já fica aborrecido. É o que chamamos de pessoa melindrosa. Ou pessoa que gosta de picuinha, que gosta de arrumar confusão, que excita contendas. Qualquer coisinha está se chateando, se aborrecendo com essa pessoa, como é que falamos? Pisamos em ovos. Porque temos medo do que vamos falar na presença dela, na frente dela. Já sabemos que se falarmos isso ou aquilo, aquela pessoa vai explodir, vai se irritar e vai dar uma patada, ou vai dar um coice, ou vai se chatear, se aborrecer. Mas o amor não faz assim. O amor não se ofende facilmente. O amor está disposto sim a relevar ofensas. Isso não é varrer o problema para debaixo do tapete, é uma diferença. Significa que ele tem uma casca grossa. Significa que ele sabe que ele mesmo é pecador. E que muitas vezes ele mesmo tem ofendido outras pessoas e que por isso ele não vai facilmente ser ofendido pelaquilo que fazem contra ele. O amor, meus irmãos, daquele que cobre multidão de pecados, ele tem um espírito longânimo, paciente, perdoador. A sua paciência se estica a perder de vista. Ele perdoa o pecado que é cometido contra ele até 70 vezes 7 no mesmo dia. E ele não diz: a minha paciência já se esgotou, eu não tenho sangue de barata. Ele não diz isso. Ele diz: eu tenho um sangue daquele que não se ressente do mal. É isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, não é? Quando ele define amor, é nesses termos que ele define. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se exaspera. E aí ele diz: o amor não se ressente do mal.
O amor não fica contando quantas vezes ele foi ofendido, para gravar claramente aquilo que foi feito contra ele, mas ele é perdoador. Aquele que excita contendas, em segundo lugar, ele o faz também aumentando o pecado. Não apenas se ofendendo facilmente, mas aumentando o pecado do irmão. Uma falta menor é para ele considerado um crime contra a humanidade. Qualquer coisa que o outro fez é inadmissível. Tudo é um absurdo. Essa pessoa é incapaz de admitir atenuantes. Essa pessoa é incapaz de se colocar no lugar da outra pessoa, não para justificar o pecado dela, óbvio, mas pelo menos para compreendê-la, para entender as lutas que ela enfrenta, que talvez ocasionaram aquele pecado. Aquela pessoa nunca é movida de compaixão a ver o outro pecar, porque pecou na fraqueza, mas ela sempre aumenta o pecado. Ela descreve o pecado do outro nos termos mais horríveis, mais gritantes, mais escandalosos possíveis. Mas o amor não faz assim. O amor cobre multidão de pecados, o amor diminui o pecado dos outros. Não acobertando, obviamente, mas tentando compreender, tentando entender o que ocasionou aquilo e sendo paciente e benigno. Ele encobre os pecados, ele cobre os pecados. O ódio excita contendas também, em terceiro lugar, com uma atitude vingativa. Quantas vezes fazemos isso, não é? Queremos pagar o mal com o mal. Retribuir todo o pecado que é feito contra nós na mesma moeda. Isso é demonstração de ódio, meus irmãos. De excitar contendas. Mas o próprio Pedro disse isso, que ao falar do amor, veja, no capítulo 3, no verso 8, quando ele fala do amor fraternal, de sermos fraternalmente amigos, no capítulo 3, verso 8, ele diz, devemos ser fraternamente amigos, compadecidos, misericordiosos e humildes. E no verso 9 ele fala, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo. O amor encobre multidão de pecados assim. Não pagando pecado com pecado, mas bem dizendo, socorrendo. Pagando com bem aquele que nos faz mal. Quando a gente faz isso? Quando alguém peca contra você, você pensa em fazer bem a ela? De que maneira eu posso abençoar essa pessoa que tem pecado contra mim? É assim que funciona a sua mente? Bem dizer, abençoar, orar, interceder por aquele que tem sido um espinho na carne, na sua vida, entre os irmãos, de alguma maneira vilipendiado. O amor faz isso. O amor cobre multidão de pecados. E por último, meus irmãos, o ódio excita contendas, e talvez essa seja a pior e mais comum forma de excitar a contenda, é publicando pecado por meio da fofoca. Não é? Não é assim que a gente lança lenha na fogueira? Deixando todo mundo saber o que aquele irmão fez, o que aquele irmão tem feito. E muitas vezes, transvestindo essa atitude de piedade, ore pelo irmão, ele está fazendo isso ou aquilo, ou me ajude de alguma maneira a tratar disso ou daquilo, e você conta o pecado do irmão. Provérbios, ele dá esse sentido também, veja, no capítulo 17, no verso 9, aqui Salomão, ele deixa muito claro que faz parte dessa atitude de amor não fofocar. Provérbios 17, 9, ele diz o seguinte: o que encobre a transgressão adquire amor,
Mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Já aconteceu com você? O seu pecado é anunciado. O efeito disso é inimizade na igreja. A Bíblia diz: encobre a transgressão, adquire amor. Não no sentido de passar a mão por cima, não no sentido de fingir que nada está acontecendo, mas no sentido de guardar para você e para Deus e talvez para aquela pessoa, ou apenas para as pessoas interessadas, para os oficiais da igreja. Porque fofocamos, meus irmãos? O amor não faz assim. O amor não conta além do necessário. O amor fala apenas aquilo que é necessário para a edificação. E eu tenho certeza que os irmãos podem pensar em muitas outras maneiras pelas quais podemos excitar contendas. Essas são apenas 4 comuns que acontecem o tempo todo na nossa própria vida. Pense em outras maneiras que você tem excitado contendas como fruto de ódio. Ah, você vê, mas eu não odeio. Eu amo esse irmão que eu tenho fofocado a respeito dele. A Bíblia diz: isso é ódio. Nós sabemos o sentimento. Nós sabemos se temos amado ou odiado, não pelo que falamos, se amamos ou odiamos, mas pelas manifestações concretas. Você pode dizer que ama o quanto você quiser. Você pode até sentir o coração apertar. Mas se sua atitude é de excitar contendas, não ama não. O amor, ele cobre multidão de pecados, meus irmãos. Interessante o apóstolo falar que existe multidão de pecados, não é? Entre peregrinos. Alguns pensam que a igreja não tem pecado. Aos irmãos que estão chegando, a irmã Águida, os demais que foram recebidos e os que ainda serão recebidos, é o que eu tenho que lhes dizer. Existe multidão de pecados nessa peregrinação. Pecamos uns contra os outros. Os líderes pecam contra os liderados. Os pastores pecam por negligência, por falta de sabedoria, às vezes errando mesmo, muitas maneiras, às vezes fofocando. Um peca contra o outro. Essa é a realidade. Pois quem está peregrinando são pecadores. Existe uma multidão de pecados, mas o amor cobre tudo isso. Meus irmãos, essa é a atitude que devemos ter na igreja. Uma atitude de amor. O que fazer então, quando vemos o pecado na igreja? Fale com o irmão. Exorte o irmão. Confronte amorosamente, com humildade, em amor. Isso é cobrir pecado, isso é tratar o pecado, isso é a maneira correta de lidar com o pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz claramente, abre essa passagem, Gálatas 6:1. Gálatas 6. Gálatas 6, o apóstolo Paulo diz: os irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, é o mesmo tema, não é? Peregrinos pecando na peregrinação. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Essa é a forma correta de tratar o pecado na igreja. Corrigiu com espírito de brandura. Não excite a contenda, mas fale com amor, trate com paciência, reconheça que você também é fraco, que você também é tentado e que você também pode cair. E não se espante, não ache um absurdo o pecado na vida do irmão, mas tenha compaixão e misericórdia. Mostre o seu amor para com seu companheiro peregrino, cobrindo os seus pecados com um manto de graça, de misericórdia, de compaixão, de longanimidade, de paciência e benignidade. Não é isso que Deus tem feito para com você. Não é isso que Jesus Cristo faz conosco. Ele pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. E cobre com sua graça e benignidade. Faça o mesmo. Estaremos amando intensamente uns aos outros.
Mas o apóstolo, meus irmãos, ele apresenta aqui também uma segunda manifestação concreta do amor. Muito importante. Ele diz no verso 9: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Aqui está, meus irmãos, uma outra manifestação concreta do amor. É isso que precisamos ter na nossa mente de forma bem clara. Amor, que é amor, não é só de palavras. Amor de verdade, ela se manifesta em atos. E atos esses que Deus define, que caracterizam o amor. Não é o que a gente pensa que é amor, é o que Deus diz que é amor. Ele diz que amor é cobrir uma multidão de pecados, mas ele diz também que amor é ser mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Meus irmãos, a prática da hospitalidade é uma das práticas mais desprezadas, eu penso, em nosso tempo, como sendo uma prática cristã. Nós vivemos em uma era, como já falamos, onde o individualismo e a privacidade são valorizados ao extremo, quase que como ídolos. Os nossos espaços privados, o nosso tempo privado, os nossos recursos privados são quase que santuários para nós e ninguém pode adentrar senão nós. E não estamos dispostos a compartilhar, a exercer a hospitalidade e perdemos a capacidade, eu penso, de demonstrar amor pela prática da hospitalidade. E eu estou absolutamente, presta atenção, isso é importantíssimo, eu estou absolutamente convencido de que o retorno à prática da hospitalidade é crucial para que possamos desenvolver o amor e a unidade na nossa igreja. Ou em qualquer igreja. Pois é a vontade do Senhor. Eu vou repetir. Estou absolutamente convencido de que o retorno da prática da hospitalidade é crucial para desenvolvermos o amor na vida da igreja como peregrinos. E quero considerar isso com os irmãos. Em primeiro lugar, o que significa hospitalidade? Meus irmãos, a palavra no original, hospitalidade, ela literalmente significa afeição ou amor por estranhos. É isso que significa, amor por estranhos. Só que ele, ao usar a palavra estranhos aqui, ele, no sentido da palavra, ela não quer dizer estranhos no sentido de pessoas que você não conhece, que você não sabe quem é, está passando alguém na rua, vou lhe amar do nada. Não é esse o sentido. O sentido de estranhos são pessoas que são estranhos ao seu convívio mais íntimo. Estranhos à sua família, pois não fazem parte da sua família. Estranhos ao seu lar, pois não moram no seu lar. A hospitalidade, então, é um amor para com esses, de modo que abrimos o nosso coração, abrimos o nosso lar, abrimos a nossa intimidade, para que esses que não fazem parte de forma natural desses ambientes, agora serão recebidos, tratados e acolhidos como se fizessem parte da nossa família, parte do nosso lar e, sobretudo, parte do nosso coração. E a forma como isso é feito, de forma prática, é recebendo no nosso lar. De fato, o nosso lar é o nosso ambiente privado, não é? É onde você vive. É onde você se esconde, falamos assim, de forma a brincar. É onde você é quem você realmente é. É onde você se faz conhecido, onde você está à vontade. E a Bíblia diz que uma demonstração de amor mútuo na igreja era abrir as portas do nosso lar para receber os irmãos. É importante compreender que isso é um mandamento da parte do Senhor. Qual é o problema hoje? Hoje nós olhamos a hospitalidade quase que como um hobby que alguns gostam de praticar ou não. Olha, aquela pessoa ela é boa na hospitalidade, ela gosta de receber gente no seu lar, ela gosta de abrir a porta do seu lar, convidar pessoas, mas isso é o jeito dela, é o hobby dela. Eu gosto de ficar no videogame, assistir televisão, Netflix, sei lá o quê. Cada um tem os seus interesses. Os meus são mais individuais, os deles são mais coletivos, mas tratamos a hospitalidade como se não fosse uma preferência pessoal.
Mas a hospitalidade, meus irmãos, é um mandamento da parte do Senhor. A hospitalidade, por exemplo, o apóstolo fala em 1 Timóteo 5,10, é uma marca da piedade. A viúva que deveria receber assistência da igreja, que era conhecida pela piedade, era aquela que tinha dado testemunho de boas obras, que tenha criado filhos e tenha exercitado a hospitalidade. Isso é uma marca de uma viúva piedosa, é uma marca de uma mulher que agrada a Deus. Ela exercitou a hospitalidade, ela lavou os pés dos santos, socorreu os atribulados e viveu na prática da hospitalidade. É critério para oficiais da igreja. A palavra deixa claro que aqueles que hão de exercer o ofício na igreja, como diáconos, como pastores e presbíteros, devem ser caracterizados por essa natureza, essa disposição. 1 Timóteo 3,2 diz que eles devem ser hospitaleiros. Tito 8 também repete, encabeça as virtudes que eles devem ter. Eles devem ser hospitaleiros, amigos do bem. Aqueles que vão ser recebidos como oficiais na igreja. É um mandamento para todos. Romanos 12,3 diz, compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Hebreus 13,2 diz claramente que é uma expressão de amor. Hebreus 13:1 e 2 diz, seja constante o amor fraternal. Ele associa essa injunção a dizer, não negligencies a hospitalidade. Seja constante o amor fraternal. De que modo o amor fraternal é constante? Ele está sendo exercitado regularmente, com clareza, e eu sei que o amor está vivo e não apagado, não negligenciando a hospitalidade. A hospitalidade, meus irmãos, é um mandamento da parte de Deus. E não podemos dizer que é uma prática pessoal de alguns. É interessante observar que Cristo praticou a hospitalidade. Tem uma passagem maravilhosa no Evangelho de João, abra comigo. João no capítulo 1. Eu acho maravilhosa essa passagem. João no capítulo 1. Mas lá verso 30, 35, nós temos o encontro de João Batista e seus discípulos com o Senhor Jesus Cristo. Estava ali, a partir do verso 35, João com seus discípulos, e Jesus passando, João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus. Diz o texto, que ao fazer isso, os discípulos de João Batista foram atrás de Jesus. O Cordeiro de Deus está ali. Precisamos falar com ele. E é interessante olhar a primeira pergunta que fazem a Jesus. Olhe no verso de número 39. Aliás, no verso de número 38. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? A pergunta quer dizer, onde é que o Senhor mora? Eles não estavam interessados em saber o bairro, o endereço onde o Senhor Jesus morava. Eles estavam realmente se convidando para visitar a casa do Senhor Jesus. Próxima vez que alguém na igreja chegar e falar com você, irmão, onde é que você mora? Onde é que você assiste? Pegue a deixa. Ele está se convidando. O Senhor Jesus pega a deixa e responde. Respondeu-lhes, verso 39, vinde e vede. Vocês querem saber onde eu moro? Venha comigo. E venham ver onde eu moro. Fico imaginando qual era a casa do Senhor Jesus. Outra passagem nos diz que o Senhor Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E se naquela circunstância ele tinha uma casinha, ou um quartinho, certamente não era nenhuma mansão. Mas o Senhor Jesus sempre está onde eu moro, venham ver. E é interessante eu ver o que acontece depois. No verso 39 diz que foram, pois, viram onde Jesus estava morando. E que coisa maravilhosa. Ficaram com ele aquele dia. Que coisa preciosa. Passaram um dia com Jesus na sua casa, gozando da hospitalidade do Senhor da glória que recebeu no seu lar. Diz-nos o resultado da visita. Não conta como foi a visita, o que conversaram,
nem o que o Senhor Jesus fez, ou de que maneira prática o Senhor Jesus acolheu aqueles homens na sua casa, mas diz no final do texto que a convicção daqueles homens, ao final daquela visita, é de que eles acharam o Messias. João Batista apontou: "Eis o Cordeiro de Deus", será? Vamos lá conversar com ele. Jesus acolhe no seu lar e nisso, nesse processo de intimidade, eles compreendem que de fato eles conhecerão o Messias. O Senhor Jesus também, ele experimentou da hospitalidade de pessoas. Não foi? Mais de uma vez. Marta e Maria, aquelas irmãs piedosas, acolheram o Senhor Jesus no seu lar. Foi lá que o Senhor Jesus Cristo percebeu de forma nítida o pecado de um e a virtude de outra, ambas se mostrando piedosas. E o Senhor Jesus teve a oportunidade de tratar do pecado delas. O Senhor Jesus também se convidou, não foi? Na vida de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, hoje convém que eu esteja na sua casa. Eu preciso ir lá visitar Zaqueu. Ele poderia ali mesmo, no meio da rua, dizer: Zaqueu, estão perdoados os seus pecados, vai-te embora agora, restitui o que você fez. Mas ele fala: eu vou na sua casa, Zaqueu, me receba lá. E Zaqueu com muita alegria fez. O resultado que lemos é que entrou salvação naquela casa, pois ele também era o filho de Abraão, diz o Senhor Jesus. Meus irmãos, isso aponta para nós a importância da hospitalidade. E sabe por quê? Até agora eu não expliquei. Porque a hospitalidade é a forma como Deus instituiu para crescermos em intimidade uns para com os outros. O Senhor Jesus não está interessado em relacionamentos superficiais. Por isso ele falou: vem aqui na minha casa e venha ver. Por isso ele foi na casa de Marta e Maria. Por isso ele se convidou na casa de Zaqueu. Porque ele queria conhecê-los. Queria se fazer conhecido àquelas pessoas. Queria gozar e nutrir um relacionamento íntimo para com as pessoas que ele veio salvar. Por isso ele frequenta a casa delas. E por isso ele diz que devemos frequentar a casa uns dos outros. Porque é assim que vamos nutrir um relacionamento íntimo. Meus irmãos, a vida da igreja não se resume a esse momento aqui. Por mais importante que seja o momento do culto, o momento da assembleia solene, isso é parte da vida da igreja. Sim, quando nos reunimos para cultuar a Deus, esse é um momento de suma importância. Quando juntos, quando peregrinos, paramos no dia do Senhor para adorar a Deus, para cultuá-lo, para invocar o seu nome, para adorá-lo em espírito e em verdade. Mas o culto serve um propósito, que é o propósito de cultuar a Deus. Mas o culto não serve o propósito de nos fazer crescer em intimidade. E nós sabemos isso de forma prática, não é? Acaba o culto, a gente conversa rapidinho, conversa algumas superficialidades, talvez até alguma coisa importante a respeito do sermão, compartilha uma coisa ou outra, mas você vai embora sem conhecer ninguém. Você vai embora sem saber o nome das pessoas, sem saber a luta que passam, a luta que enfrentam. E é por isso que o Senhor nos ordena que devemos cultuar a Deus juntos, mas nos ordena que devemos praticar a hospitalidade. Porque é na hospitalidade que nós temos a oportunidade realmente de conhecer uns aos outros, de parar e sentar e conversar longamente, de ouvir a história de vida uns dos outros, de orar uns com os outros, de saber o que passam, que luta enfrentam, que alegrias estão passando. É por meio da hospitalidade. E aí pergunta, por que temos relacionamentos tão superficiais uns com os outros? Dá para perceber por quê? Porque somos egoístas. Não temos interesse nesse tipo de relacionamento. Meus irmãos, praticar a hospitalidade exige sacrifício. E não estamos dispostos a sacrificar. Exige sacrifício de tempo, claro. Você vai ter que gastar um tempo seu para receber um irmão no seu lar. Tempo é dinheiro. Mentalidade da vida moderna. Exige sacrifício de privacidade. A privacidade é tão valorizada hoje em dia.
Jamais eu quero receber alguém na minha casa. Meu lugar privado, ninguém entra lá. Tem que sacrificar a sua privacidade. Sacrificar recursos financeiros, às vezes. Pois você vai ter que, ou não necessariamente vai ter que, mas talvez você vá adquirir alguma refeição ou ter algum preparo que precise despender de algum recurso financeiro. Sacrifício do seu descanso, do seu tempo isolado. Quantos valorizam o meu tempo? Hoje em dia tem isso, né? É meu tempo, eu tenho esse o tempo privado meu. Tempo só pra mim. Eu preciso de ter um tempo só pra mim. Um tempo pra eu descansar, um tempo pra eu estar isolado, não quero ver nem marido, filho. Você tem que sacrificar esse tempo para dar atenção não é a marido, filho, não, dar atenção aos irmãos da igreja. Sacrifício. Sacrificar o seu conforto, ou você queria descansar e não vai ter que descansar, vai conversar. Por isso o apóstolo Paulo acrescenta: ser hospitaleiro sem murmuração, sem reclamar. Tem sacrifício, é verdade. Tem que sacrificar, mas não reclame. Porque você precisa desse irmão. É isso que vamos ver quando ele falar de servir uns aos outros. Você pensa que pode viver sua vida isolada? Você não pode. Você precisa dele. Assim como ele precisa de você. Não murmure, sacrifique. Cristo não murmurou para sacrificar por você. Cristo abandonou a sua glória, sacrificou o seu tempo, sua privacidade com o seu Deus, seu conforto, sua vida, para lhe receber na glória, nas suas moradas celestiais, para lhe preparar um lugar. Sacrifique também. Ah, dá muito trabalho receber gente em casa, eu não quero. Então não ama. Você não quer receber não? Tudo bem, então não ama. E não é amigo de Jesus. Como praticar a hospitalidade, meus irmãos? Deixa eu dar algumas sugestões práticas. Receba poucas pessoas por vez no seu lar, para que você tenha a oportunidade de ter conversas íntimas, ter conversas profundas, de dedicar atenção a algumas pessoas. Sim, há um lugar para receber várias pessoas de vez, há um momento para isso, e é bom, mas ele está falando aqui, e o propósito é crescer em intimidade. Então receba poucas pessoas por vez, receba, em segundo lugar, pessoas improváveis. Não está falando em hospitalidade com aqueles que já são familiares, com aqueles que já são íntimos. Isso não é hospitalidade. Não é hospitalidade receber seu irmão, sua irmã carnal, receber o seu amigo mais chegado. Hospitalidade é afeição por estranhos, por aquela pessoa na igreja que você não sabe o nome e que você precisa conhecer melhor, para que ela deixe de ser um estranho e passe a ser um íntimo para você. Aquele que talvez você jamais chamaria, faça isso. Sim, tem um local de chamar os amigos também, os mais chegados, os íntimos, mas chame os improváveis, os excluídos, aqueles que talvez não tenham como retribuir para você. Diz o Senhor Jesus. Simplifica o processo. Terceiro lugar, muitos não recebem porque torna o processo muito complicado. Ah, a casa não é grande o suficiente, a casa não está em perfeito estado, eu preciso contratar uma faxineira para limpar minha casa, para poder receber alguém. Ah, eu tenho que preparar uma comida requintada, fantástica, fabulosa. Ninguém está lá para indo para ver sua casa, está lá indo para ver você, para crescer em intimidade com você. O que você acha que Jesus tinha para oferecer a esses discípulos aqui? Quando ele disse, vinde verde. Que tipo de conforto ele tinha a oferecer? Eu me pergunto. Que tipo de refeição farta e requintada ele tinha para oferecer? Eu me pergunto. O Senhor Jesus deixou claro para Marta e Maria o que é a prioridade na hospitalidade. Não é arrumar, organizar, como Marta queria, preparar, deixar tudo aos conformes, mas ter comunhão, como Maria aproveitou com o Senhor Jesus. Comunhão uns com os outros. Simplifique o processo. Remova os obstáculos. Faça de forma, quarto lugar, regular, frequentemente. Não negligencie a hospitalidade, diz o apóstolo. Planeje fazer isso regularmente, frequentemente, talvez uma vez por semana,
Eu vou separar uma noite para convidar alguém. Agora nós não temos o culto de terça-feira, que acabou. Estava até falando com o irmão. Mas oportunidade, posso dizer, é hospitalidade. Eu penso que nós tínhamos muitos cultos, poucas oportunidades para hospitalidade. A cabeça estava crescendo e o coração apertando. Não é à toa que era o grande problema. Esse é o grande problema da nossa igreja. Falta de unidade. Os irmãos novos já perceberam que essa é a grande dificuldade da nossa igreja. Desunião. Cada um vive sua vida só. Muito interesse pelo culto a Deus, pela doutrina. Glória a Deus por isso. Pouco interesse na vida um do outro. Passa regularmente, frequentemente, variando. Hoje eu vou chamar fulano, amanhã eu vou chamar cicrano, vou chamar beltrano. Se convide, quero ir na sua casa um dia. Faça igual Jesus. Fez com Zaqueu. Que dia você vai me convidar, irmão, também para ir lá na sua casa? Não exagere, não é todo dia que você vai fazer isso. Mas faça. Marque para sair, enfim, de alguma maneira, desenvolva isso. Quinto lugar, exerça a hospitalidade de modo a edificar. O propósito é crescer em intimidade. Quando vou receber alguém, não só fique falando de besteira, superficialidade. Sim, é um local para brincar, para falar coisas que são leves. Mas procure saber da vida do irmão, como o irmão conheceu a Cristo, me conte a sua história. Eu queria saber como você se converteu, como veio parar aqui, eu quero lhe contar a minha história. Conheço que tipo de luta você tem enfrentado, como eu posso orar pelo irmão, de que maneira, o irmão pode orar por mim dessa maneira, e aí vai. Como você tem sido abençoado na igreja, como juntos podemos servir melhor aos outros irmãos. É o assunto do próximo sermão. Servir uns aos outros. Procure ter conversas que edificam também. Que seja edificante, se planeje para isso. Homens, tomem a dianteira. Na hora de receber visitas no seu lar, conduzam, orem uns pelos outros, orem juntos. Ao partilhar de uma refeição, ao partilhar de um momento de comunhão no seu lar. Sexto, se você não tem condições de receber no seu lar por alguma razão, talvez porque você seja o único crente no seu lar, sua família não toleraria, ou por qualquer outra dificuldade ou empecilho, não negligencie a intimidade. Receba em outro lugar. Se convide. Marque no shopping para passear. Sinte. O importante é isso, meus irmãos. É sentar um a um. É crescer no conhecimento. Isso é amor. Vida superficial, ignorando, falando oi, tudo bem, bom dia, tchau. Não é amor. Gostaria tanto que a igreja compreendesse isso. Começasse a praticar isso, as coisas iriam mudar. Parece ser algo tão desprezível, mas é o Senhor que ordena. Ele sabe o poder disso na vida da igreja. Meus irmãos, e por último, a hospitalidade é uma bênção. A gente murmura, porque pode dar trabalho. Talvez você murmure antes, no processo de preparação. Mas quando recebe é uma bênção. É uma bênção para quem você recebe. Pois você dá acolhida ao seu lar, mostra que o seu coração está aberto, que você deseja um relacionamento íntimo, a pessoa se sente amada e acolhida, parte da igreja verdadeiramente. Mas é uma bênção para você também. Não é isso que a palavra de Deus nos diz em Hebreus? Hebreus 13, 1 e 2. Seja constante o amor fraternal. Não negligencie a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, acolheram anjos. Alguns praticando acolheram anjos. E aquele remete à história de Abraão, não é? Sem saber. Sara mata um animal, prepara uma comida. Chegaram esses homens aqui. E sem saber, ele acolheu mensageiros de Deus. E eu quase que eu posso garantir que hoje você não vai receber nenhum anjo. A forma de Deus se revelar dessa maneira cessou. Deus não revela mais sua vontade com aparições desse tipo. Ele revela pela sua escritura. Mas há algo superior a isso. Nós podemos não receber anjos, mas nós recebemos a Cristo no nosso lar. Não é isso que Cristo disse? Mateus 25,
Quando o Senhor Jesus, ele fala a respeito do grande dia do juízo, Mateus 25, a partir do verso número 34, ele diz o seguinte, que o rei vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está sendo preparado desde a fundação do mundo. E ele dá as razões. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Eu era estranho e você me tratou como íntimo. E você me amou, abriu a porta do seu coração, me deu acolhida. Perguntaram ao Senhor, verso 37, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiro, te hospedamos? No verso 40, o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando você pratica hospitalidade, dizer é a mim, Cristo, que você está praticando. Talvez você tenha inveja de Marta e Maria. Ah, eu queria tanto receber Jesus no meu lar. Aqui, receba Jesus no seu lar e chame os seus irmãos. E Cristo irá lhe recompensar de forma apropriada. E naquele grande dia o seu galardão estará reservado. E ele dirá que você assim amou, pois você assim também foi amado. Meus irmãos, em conclusão, aqui está o desafio para a nossa igreja. Amar mais intensamente. Cristo nos amou intensamente, não foi? Ele manifestou todo o seu amor por nós de forma concreta. Tudo que ele diz nessa passagem aqui, Cristo fez de forma redentiva para nós. Ele cobriu os nossos pecados. Ele foi para preparar morada para nós e nos receber na sua glória. E mais adiante veremos, ele também nos serve com amor serviçal. E ele diz para nós: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Será que estamos fazendo isso? Não espere o seu coração bater. Comece a amar agora. Comece a cobrir os pecados do seu irmão, é agora. Abra a intimidade do seu lar e da sua família e do seu coração, é agora. E veremos, comece a servir, é agora. E o amor vai crescer ainda mais. Essa é uma das grandes vantagens do amor. Amor se alimenta com amor. É amando que vamos amar mais. E assim, como veremos na semana que vem, Cristo será glorificado em nosso meio. Esse é o nosso objetivo, não é? Deus não é glorificado apenas no culto. Deus glorificado também na nossa hospitalidade, no nosso lar. Que o Senhor nos abençoe. Amém.